A gente pesquisou mais sobre o John Cazale do que sobre qualquer Deer outra Hunter. É o único ator que todos os filmes dele concorreram ao Oscar, eu acho. Não tendo uma vida tão ruim assim, apesar de Ele morrer de câncer comia cedo, Meryl Streep. ele comia Meryl Streep nessa época. Nessa época que tá muito gatinha, nessa época. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema mais francamente fã do grande ator John Cazale. Essa semana nós vamos... Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Lucien Chossar, Oi. o Vitor Viana Oi. e o André Barcelos. Oi. A gente estreou a nova vinheta, tem que falar isso. Ah, sim, vocês ouviram uma nova vinheta agora e se acostumem com ela. Essa semana nós vamos falar do filme O Franco Atirador, que tem o nosso ator favorito, John Cazale. Terceiro filme em seguida que a gente faz com o filme... Logo o próximo podcast será Um Dia de Cão. Um Dia de Cão, Sidney sim, Lumet. completando toda a obra do grande John Cazale. Franco Atirador é um filme dirigido pelo Michael Cimino, ou Cimino, se você é muito italiano. Diretor bastante relevante, morreu recentemente. Há 11 dias. 11 Esse dias podcast data... é uma homenagem a ele. Uma espécie de homenagem. O Franco Atirador é um filme gigante. Em vários sentidos. Em vários sentidos. Ele, assim, foi o primeiro grande filme que o Cimino fez. É o primeiro filme sobre Vietnã. E isso nos leva... Isso é verdade? Eu não sabia. É um dos primeiros filmes, talvez assim, deva ter tido documentários antes, mas acho que de ficção. Ele é de o 78, né? O Vietnã, a Conflito. Guerra do Vietnã terminou em 75. Então foi bem recente, assim. E isso nos leva ao serviço de dizer que nós vamos fazer uma pergunta para vocês, após vocês ouvirem nosso podcast e tudo que a gente fala. A gente quer que vocês vão nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Mandem um e-mail pra gente. A gente tem um e-mail, né? aconversação@gmail.com. E respondam qual é o filme do Vietnã que vocês mais curtem. O melhor filme do Vietnã que vocês já viram. tem filmes bons, tem Apocalipse A Now, gama de Deer filmes Hunter. feitos sobre o Vietnã é bem vasta. Tem o Nascido para Matar, do Nascido Kubrick para também. Matar. Pecados de Guerra, do De Palma. O Oliver Stone fez uma PEN, que eu não vi nenhum deles. Tem o do Herzog meio recente, que chama O Sobrevivente. Com o o Christian Bale. Christian Bale, sim. É bem legal. Mas então vamos ao que é O Franco Atirador. É um filme de 3 horas e meia, que acompanha... 3 horas. 3 horas? 3 horas e meia é o Heaven's Gate. Tá, nossa. O Franco Atirador trata da vida de 3 caras que moram numa cidadezinha pequena na Pensilvânia, trabalham numa usina de ferro, de metais, de coisas. De aço. De aço. Sim. E eles é vão... uma comunidade meio russa, ucraniana. imigrantes russos, ortodoxos. e esses 3 caras, eles estão no dia seguinte indo ou no começo da semana indo pro Vietnã, servir a guerra. Um deles vai se casar. Um deles está se casando, você acompanha o casamento deles, depois do casamento os outros com um grupo de amigos vão caçar veados, Ficou meio ambíguo, essa frase é melhor tu desenvolver. Não, eu falei bem o nome do animal, então não tem problema. Tá. E esse meio o primeiro ato do filme, você meio que conhece a vida deles, acompanha um pouco o que é a personalidade deles. Depois corta pro Vietnã, eles estão no meio do Vietnã, e meio que o filme te joga, assim, eles estão nessa situação, eles são logo presos e ficam num campo de prisioneiros em que os vietnamistas que tomaram posse deles estão fazendo os prisioneiros fazendo um jogo de roleta russa e apostando em quem sobrevive, essas coisas. É bem perturbador e, eventualmente, os 3 conseguem fugir dali de uma maneira
conturbada. E eles acabam se separando, todos os três. O personagem principal, que é o personagem do Michael, interpretado pelo Robert De Niro, consegue voltar para os Estados Unidos, volta para a cidade deles. Volta meio esquisito. Meio esquisito, perturbado por causa da guerra. Lá ele reencontra a namorada do amigo dele, que ficou lá no Vietnã. Que é a Meryl Streep. Que é a Meryl Streep. Ele acaba descobrindo que o outro amigo dele, que teve as pernas amputadas, também voltou, mas ele não sabe onde está, acaba descobrindo que está num hospital de guerra e tenta trazer ele de volta para a sociedade, e no meio disso ele descobre que o outro amigo dele, o Nick, que era o melhor amigo dele, que ele prometeu que não deixaria ele ficar no Vietnã, ainda está vivo no Vietnã e mandando dinheiro. Antes disso, meio que você já pressente isso, mas quando ele vai no Vietnã, ele descobre que ele tá... Que existe um submundo dos jogos de roleta russa. Em Saigon. Rink de roleta russa em Saigon, e ele é o americano que sobrevive e nunca perde, tem sorte. E aí um suíço podre de rico meio que gruda nele. Suíço, né? Francês? Achei que fosse suíço, não sei. Porque tem essa... Ele fala franco-suíços uma hora, não fala? Pode ser. É porque tem essa relação de franceses no Vietnã. Tem, é verdade. Não sei, pode ser francês mesmo. E aí o Mike vai encontrar o Nick, que é o... Como é o nome do ator? Christopher Walken. Christopher Walken. Este monumento do cinema, Desculpa, me fugiu na hora. Tô ainda pensando em como juntar a história desse filme. Ele encontra o Christopher Walken lá no meio de uma batalha de roleta russa. E ele é Só que o Christopher Walken tá totalmente... Seja por vontade própria ou por, sei lá, por outros motivos, por dificuldades mentais, ele tá apático e não responde. É como se ele não fosse mais a pessoa que era antes. Ele tá um zumbizão, assim. Assim. E aí, não reconhece o Michael, por exemplo, né? E aí, pra tentar trazer ele de volta, relembrar ele, o Michael desafia ele pra roleta russa, ele entra no meio do jogo, e nisso o Nick acaba se matando, tirando na própria cabeça, acaba morrendo por conta do jogo. O Mike volta pra casa e... Eles fazem o enterro. Eles fazem o funeral do Nick. E eles todos vão pro bar e cantam God Bless America. E termina o The filme. End. Espero que você tenha visto esse filme, porque ele senão a gente acabou de estragar ele pra vocês. Acabou de estragar, mas... É um filme, assim, de duração. Que mesmo que a gente conte a história assim, não é uma coisa que realmente... acho que a coisa menos importante... Não menos, mas menos impactante, assim, é o plot dele. Ele é relativamente simples, relativamente absurdo, eu acho. Mas é mais, acho que as situações... As mudanças que essas situações causam também, né? Nos personagens, assim. Acho que esse ritmo dele ter ida e volta do Vietnã e você reencontrar a cidade dele... Do Michael, depois do Michael ter passado pela guerra, é a coisa talvez mais impactante do filme. E isso é, tipo, sutil, assim, é tipo, não sei... Eu acho que apesar de esse ser um dos primeiros filmes sobre a guerra do Vietnã, é um filme que, na verdade, é de antes e depois da guerra, né? Ele não trata exatamente da guerra ele não é e da muito ação sobre a na guerra, né? Ele trata de como eram as pessoas antes da guerra e como o que elas se tornaram depois da guerra, né? Acho que o filme é mais sobre isso. Assim. Os eventos que acontecem na guerra, tanto na época eles foram muito criticados pela questão de... Eles são meio reais, essa coisa de roleta russa provavelmente nunca existiu, né? Eles nunca falam muito da guerra. É meio que só essa situação isolada, absurda, que aconteceu com esses personagens, assim. E é bem rápido até, se for pensar na duração do filme, assim. Sim. São duas, são 2, 3 cenas, né? É a cena em que eles são presos, a cena em que eles estão no jogo de roleta russa e a cena em que eles são resgatados de helicóptero depois de fugir, assim. Tu falou que não existe relação com a realidade o lance da roleta russa e existe uma história de produção sobre isso, né? De que é um roteiro requentado, na verdade, que se passava em Las Vegas
sobre o submundo da roleta russa em Las Vegas. O Cimino já estava escrevendo um roteiro sobre a Guerra do Vietnã e ele meio que mesclou esse roteiro que existia de uma outra pessoa com o roteiro que ele estava fazendo sobre a Guerra do Vietnã. Sim. Então, por isso que essas duas coisas existem juntas, assim, né? Sim, E também, mas essa história dele mesclou de como as coisas... A personalidade do Cimino é meio bizarra, assim. Parece que ele falava muita coisa que não era verdade, que as pessoas tentavam desmentir, mas não tinham muitas provas, então... tipo, isso também é meio nebuloso, assim. O fato é que ele começou a trabalhar nesse roteiro, que era sobre coisas em Las Vegas, e acabou saindo um filme sobre pessoas de uma cidade pequena que vão pro Vietnã, né? Mas continua o que tu tava falando sobre ter a impressão de que ele era um cara que fazia filmes massa. É assim, porque eu só tinha visto esse filme dele e as pessoas ao redor dele sempre me falaram muito dele, assim. Sim. E aí ele faleceu recentemente, eu tive essa vontade de ver os filmes dele pra realmente tentar descobrir quem é esse cara. E eu vi o Ano do Dragão e o Heaven's Gate, Portal do Paraíso. São os 3 principais filmes dele. E eu vi primeiro o Ano do Dragão, assim, e eu fiquei meio decepcionado, assim. O Ano do Dragão não é um filme ruim, mas parece que não tem o mesmo impacto, assim. E aí também, vendo Heaven's Gate é um puta filme. Eu gostei bastante, mas eu fiquei surpreso de ler que ele foi o que levou à derrocada do Cimino, assim, que foi um fracasso total, que ninguém gostou na época. E da United Artists. Quase que decretou a falência do United Artists. Que foi comprada depois pela MGM, né? Sim, e que é uma produtora de filmes histórica, fundada pelo Chaplin, um monte de gente. Griffith, então... É meio insano, assim, eu não tinha... Mas aí a gente pode discutir, porque a diferença entre um filme que possa ter qualidade artística e um filme que vá dar o retorno financeiro que ele gastou. O Cimino, para fazer os filmes dele, gasta muito. Sim. E aí esse filme é o esgotamento disso, assim, tanto uma produção cara quanto talvez uma abordagem sobre um gênero. Além de ser a morte da United Artists, dizem que também é a morte do Western nesse filme, sabe? O Portal do Paraíso. Então, sei lá, é mais uma inviabilização, assim, o filme é inviável, não significa que ele é ruim, mas em termos sustentáveis ele não funciona, assim, sabe? É um filme excessivo, né? Assim, é um filme grande, de 3 horas e meia, quase sem plot, assim, é um filme com cenas muito performáticas, decorativas. Bonito pra caralho. É bonito, é um filme bonito. É um filme bonito, mas é um filme que não correspondeu à expectativa que estava sendo criada dele na época, assim, né? Então... Eu tive a sorte de ver o Portal do Paraíso no cinema, em película, pagando 50 centavos ou R$1, sei lá. No Rio. Em São Paulo. Em São Paulo. E, tipo, foi maravilhoso. E aí tu fica lá 3 horas e meia. Eu acho que é um filme que só dá pra ver no cinema mesmo. Porque eu vi em casa e, pra mim, encheu as bolas em alguns momentos. Tu comentou antes e, tipo, porra, vendo no cinema, sabe? Não, é muito foda, é muito impressionante. É incrível, assim. E pra mim, a surpresa maior é que eu tinha essa ideia do Cimino ser um cara meio que adorado por muita gente. E que, na verdade, durante a vida dele, ele meio que foi um bosta, assim. Depois disso, ele não fez muita coisa, foi tudo dando errado pra ele, sabe? Os poucos filmes que parece que ele fez, hoje em dia, são muito mais bem vistos, mas parece que ele meio que morreu triste. Cara, eu só não vi do Cimino Horas de Desespero. Que é qual esse? Eu não sei que filme é esse, ele é o penúltimo filme, eu acho que é antes do Na Trilha do Sol. Eu acho. Eu acho todos grandes filmes, assim. E eu acho que aí é que a gente poderia conversar mais sobre o Franco Atirador pensando nisso, assim. Por que todos os filmes são muito grandes, assim? Por que, sei lá, ele leva uma... Ele parece um cara fora da época dele, assim. A impressão que me dá é essa, sabe? De que ele é um encenador dos anos 40 ou 50, assim. Ele faz esses planos grandes com 300 pessoas e uma coisa meio orquestrada, muito grandiosa, que já não
cada vez mais faz menos sentido no mundo que a gente vive. Parece que é todo fragmentado e tal, assim. Ele é um cara da visão grande da coisa, assim. Ainda mais do que panorama, assim, mesmo, assim, sabe? Justamente. E isso é uma parada que eu... É o panorama tanto do tempo, da extensão, da duração da vida dos personagens, assim, da história social, sei lá. Quanto panoramas mesmo, né? Da câmera, assim. Sim. O quanto que ele faz isso. E eu acho que aí é que tá a parada dos filmes serem tão grandes, assim, porque ao mesmo tempo que ele tem essa extensão panorâmica, ele consegue dar uma profundidade para os personagens. E são muitos... Vamos falar do Franco Atirador, assim. São muitos personagens e todos eles têm uma vida... Porra, a gente percebe um pouco da intimidade de todos os personagens que aparecem, mesmo os mais secundários, assim. E eu acho isso foda porque pelo menos dos filmes que eu vi, todos os filmes têm um aspecto trágico, assim. Todos os filmes têm a morte em jogo. E todos eles lidam com a coisa de ter que continuar vivendo depois de passar por uma experiência de morte, assim. E ao mesmo tempo ele tem essa beleza do panorama e dos detalhes ao mesmo tempo. São grandes planos e planos próximos, assim, e... Eu não sei, eu acho que realmente eu fiquei empolgado pra caralho, assim, vendo os filmes recentemente. Sim, eu acho empolgante mesmo. Esse filme, pensando nas cenas de grandes orquestrações, com muita gente e tal, tem a cena da festa do casamento, que eu acho muito incrível mesmo, dessa relação que tu comentou de aproximação com os personagens e planos grandes e detalhes e tal. É uma cena que ela é, ao mesmo tempo, muito encenada, muito bem encenada, mas muito realista também, porque toda aquela quantidade de gente e ali sei lá, o movimento que elas têm entre elas e, tipo... Tem uma coisa meio documental ao mesmo tempo, que é super encenada, né? Como os personagens estão ali no meio, ao mesmo tempo que é um grande plano, muito bem encenado, os personagens estão muito soltos. O som não é, assim... projetado certinho pra ser claro e tal. É um som meio de captando o calor do momento, assim, né? Os personagens aparecem de um jeito meio bagunçado, mas muito bonito ao mesmo tempo. Que é uma coisa que os outros 2 filmes que eu vi dele também tem muito, assim. O Heaven's Gate tem toda uma comunidade polaca tendo umas festas com patins. O que é aquela festa? Os caras com violino e patins no salão, assim. E começa com uma grande festa de formatura também. Tem também. E tem as cenas de guerra também. E a batalha no final. Batalhas monumentais. Uma montagem assim, parece Eisenstein, sei lá. E no Ano do Dragão tem todos os chineses. Tá, mas vamos voltar pro Deer Hunter. A parte que eu mais gosto do filme é o primeiro terço antes de ir pro Vietnã. Eu acho maravilhoso, assim. Acho que eu também. Primeiro, pelo jeito que ele é narrado. A gente cai no meio de um contexto de uma situação sem entender direito. Parece um dia normal na vida de pequenos operários numa pequena cidade. E a gente descobre que é o dia mais agitado, mais importante da vida. Aí a gente percebe que, na verdade, é o trem da vida atropelando as pessoas ali. Eles não fazem ideia do que está acontecendo com eles, assim. É um casamento e no dia seguinte eles vão pra guerra, assim, sabe? É o último dia de verdade deles, assim. O resto é um sofrimento. É muito lindo, sabe? É muito lindo essa narrativa e a gente perceber que eles não fazem ideia do que está acontecendo com eles, assim, que a vida passa por eles, assim, sabe? E eles têm que se adaptar ao que a questão E é uma força grande porque é gostoso de ver, assim, não tem muito drama, assim, de riscos ou vontades das pessoas querendo fazer, ou tipo... Mas tem uma inquietação interna, as coisas vão acontecendo e tu percebe que tem um nervosismo não muito explícito dos personagens, assim, que é muito foda. É uma coisa que, assim, eu acho que é um trabalho de ator fudido, assim, também nesse filme, porque é uma comunidade e são amigos, assim, eles são muito íntimos e tal, eles têm rancores já passados e isso se expressa com muita sutileza, assim, eu não sei a relação entre o De Niro e o John Cazale, assim, aquela merda que e ao mesmo tempo eles serem amigos e não se abandonarem nunca, assim, né? Ou a relação entre o De Niro e o Christopher Walken, assim, também. São irmãos, mas na verdade a coisa tá prestes a desmoronar porque eles, na verdade, estão apaixonados pela mesma mulher, assim. Sim. É muito... Mas esse é o primeiro terço que você gosta. Eu também acho que é a melhor parte, mas e aí vai pra guerra.
Aí eu acho que, assim, como eu disse antes, é um filme de antes e depois. E a guerra, ela é mostrada de uma maneira muito enviesada e elíptica, né? Sim. Ele não mostra a guerra. Não. Ele tá mais interessado no como o jogo da roleta destrói espiritualmente as pessoas do que, de fato, a guerra ser um momento da vida deles, assim, sabe? Mas eu acho interessante que o jogo da roleta, ele condensa tudo que poderia estar na guerra, ao invés de mostrar uma centena de cenas ali sobre... aliás, pensando um pouco, também tem outra coisa que passa muito rápido, mas que também condensa, que é antes deles serem presos, alguém do exército, provavelmente do Vietcong ou Vietnã do Norte lá, vai lá e joga uma granada num buraco onde tem várias pessoas se escondendo. Ele levanta, vê um monte de gente lá, vietnamitas, vai lá e joga uma granada e explode, assim. Então eu acho que ele usa isso também para condensar tudo isso que a guerra pode representar e danificar na vida das pessoas em uma cena bem feita, ao invés de fazer várias cenas passadas, assim. De fato, mas acho que a narrativa do filme se concentra mais em mostrar como eles deixam de... Como eles se quebram como pessoas por causa da situação da roleta, do que pela situação da guerra, que é, digamos, esse massacre, ver gente despedaçada, matar gente inocente. Isso fica meio de segundo plano pra mim, assim. É mais a roleta... como uma experiência que vira um trauma mesmo, assim. O que existe de documental na primeiro terço do filme, na cidade, de você acompanhar as pessoas, não existe na guerra. Fica a impressão que é muito mais uma alegoria sobre o que é a guerra, sobre, tipo, é uma representação simples, mas ainda assim muito tensa do que é viver na guerra. Assim. É que eu acho que o que é mais importante não é a representação da guerra. Assim, acaba sendo, não. É a coisa do Robert De Niro, no fim do casamento, ele sair tirando a roupa no meio da rua, e daí quando ele senta com o Christopher Walken no chão, assim, ele fala, tudo passa muito rápido e tal. E daí eles ficam conversando sobre como eles amam aquela merda de lugar onde eles vivem, assim. E eu acho que é sobre essa transformação de uma coisa que se impõe, assim, pra vida daquelas pessoas e tal. Quando o De Niro volta e encontra a Meryl Streep fez uma blusa pro Christopher Walken, e ela fala que são boas as blusas de lã, porque elas podem ser mudadas, assim, e daí ela vai, sei lá, mudar pro tamanho do De Niro e tal. É esse tipo de coisa, assim, das pessoas tendo que se transformar e... Enfim, acho que talvez o lance da roleta esteja tão presente mesmo como uma metáfora dessa coisa, assim, né? O que a vida te aponta e o que tu vai fazer, se tu vai... enfim, se tu vai aceitar o jogo ou não, assim, né? Não sei, eu acho que a guerra não tá lá por acaso, assim, né? Como se fosse, né, uma coisa de passagem. Sim, ela é bem marcante e tal, Mas ele não é um filme de guerra típico, não assim, é um filme de isso guerra. É bem claro. E ao mesmo tempo eu acho que ele causou um sucesso na época, reverberou no público, porque ele estava transmitindo um anseio da experiência social do que foi a guerra para as pessoas, assim, sabe, de as pessoas terem que ir para a guerra e voltar gente morrendo e a guerra não fazer sentido. É um filme que reverberou como... experiência social. E por outro lado, ele também não denuncia tão abertamente os horrores dessa guerra específica, os absurdos que muitos filmes fizeram depois, assim, e fazendo tão próximo ao evento, talvez ele tenha se safado de ter sido criticado ou sido mal compreendido. Apesar de que ele tem um sentimento antipatriota, assim, tem aquele final... O final do God Bless America. God Bless America é uma coisa irônico, né? que até lendo sobre produtores do filme, assim, preocupados, assim. A gente vai lançar esse filme e vai ser uma bomba, porque é completamente anti-americano o sentimento final, assim, não é anti-guerra, é anti-patriótico, é anti... Sim. Tem uma coisinha, assim, pequena que me chamou a atenção, que ficou, assim, na minha memória. Tem algo de trágico, que é o que tu falou, assim, algo meio de marcado, macabro, que é ter uns índices, assim, uns
Os pequenos planos, assim, Sim. do tipo anunciando a tragédia, Sim, assim, sabe? sim. Primeiro tem o veterano que Sim. fala Tá na fuck festa. it. Que fuck vai it. no casamento. Vai no casamento, assim, e aí ele tem um olhar muito rápido dele, é um plano que é cortado no meio do olhar dele, do tipo... Vocês não sabem pra onde Sim. vocês vão, assim, sabe? Sim. Vocês estão bêbados. Sim. Cara, eu espero que vocês morram, assim. Tipo, E é um muito olhar, doido assim. como esse cara entra no meio da festa, É. ninguém conhece Sim. ele senta lá. Ele é quase um Todo fantasma, mundo assim. tá animadão, que ele tá lá, porra, É. com um boina verde e tal, vamos lá falar com ele. E esse cara depois E é o o cara- De Niro. O é. De Niro vira esse cara, É. assim, sabe? E a outra coisa é quando eles estão bebendo aquele vinho ritualístico que não pode Do casamento. derramar Isso as é gotas. muito massa também. E aí derrama as gotas no Mas é vestido só e ninguém um- percebe, assim. Um plano detalhe, plano ninguém detalhe. vê, é É, só uma sim. pequena gota. né? Do tipo, o sangue foi derramado, É. assim, vai rolar merda, assim, sabe? Sim. E Tem... daí é o Steve, que é o cara que tá se casando e o vinho é derramado, que, porra, durante aquele tempo que a gente vê ele lá, ele tá sempre se fudendo, assim. Sim. Ele... É. Tem alguma coisa, acho que a religião não é à toa no filme, tem uma coisa de católica. Eu lembrei muito do Poderoso Chefão, assim, são filmes que são próximos, são tem o John épicos, Cazale. tem o John Cazale, Sim. são da mesma época. Tem esse lance étnico, assim, de os imigrantes chegando nos Estados Unidos e se tornando americanos, assim, e é algo trágico e maldito que é próprio da religião, assim, próprio da experiência religiosa, do que mantém as pessoas vivas, mas ao mesmo tempo já tem ali a merda, assim, rolando, sabe? E tem nesses dois filmes esse senso de tragédia. Nesse assim. filme tem a igreja que aparece várias vezes, né, nos planos da cidade, assim, ela é tipo... Ah. Não tem como mostrar a cidade sem mostrar aquela cúpula da igreja, assim. Né, que é bem russa, assim, característica. arredondada. Mais um rodapé de produção. Esta cidadezinha, na verdade, são tipo umas 4 ou 5 cidades dos Estados Unidos, assim. Tipo, não existe essa cidade. Esse filme, ele... Talvez ele tenha tempo pra fazer isso, mas é obviamente meio pensado. Ele tem rimas muito legais, assim, de ter aquele começo com a usina de A aço, metalúrgica, com é. fogo, É assim. muito massa. E aí, tipo, coisas espirrando sangue depois de uma maneira similar, assim, uma coisa legal. O veado que eles matam, que eles botam no capô do carro, assim, e depois o Steve também sendo carregado no capô do carro com as pernas quebradas, assim. Tem umas coisas visuais que são muito... Assim... Acho que todas as coisas visuais desse filme são incríveis. E tem a coisa do Esse tiro filme. também, que é uma metáfora maior do filme, assim, né? De que tem o tiro One shot. certeiro Certeiro, é. no viado e uma relação Sim, mais... que o Robert De Niro, ele diz que o importante quando vai caçar é matar em um tiro só, É. né? E aí um tiro vira nenhum tiro ou todos os tiros na roleta russa, assim, sim. né? Do tipo, Sim. perde o parâmetro total. É só uma assim. bala e É. a sorte vai dizer a verdade. E aí... E quando ele volta, ele se recusa a atirar num viado gigante, lindo, assim, tipo, musculoso, assim, carne pra caralho pro ano inteiro. E ele não atira, assim, na... Acho que ele atira, mas ele erra. Não, Ele erra de propósito. Ele erra de propósito. aponta pra Ele- cima de propósito. É. Não. O Robert De Niro é muito foda nesse filme, cara, Sim. porque ele parece ter que guardar uma tensão muito forte, assim, sabe? Do tipo, Sim. ele é o homem no sentido mais clássico, assim, de ter que aguentar as vicissitudes da vida. A vida é uma merda e eu sou essa rocha ainda assim. E eu aguento, só que a rocha não aguenta, na verdade. Então, Então, é isso que eu acho foda, e eu tava vendo o Heaven's Gate hoje e tava pensando algo assim sobre o personagem do Christopher Christopherson, do Heaven's Gate, o protagonista do Heaven's Gate e tal. E eu acho que tem a ver com essa coisa dos filmes serem enormes, assim. O quanto que os personagens têm nuances. Eles não são bons ou maus. Eles são personagens que têm que fazer escolhas, assim, né?
E às vezes a gente concorda com as escolhas, às vezes parece que eles estão sendo uns escrotos, assim. Sim. O De Niro várias vezes parece que eu tenho vontade de chutar ele e tal. Mas ao mesmo tempo, sei lá, é a relação entre os personagens que faz a gente ter uma ideia do que... Mas eu acho que isso não necessariamente depende de tempo de filme, assim. Eu acho que é mais as situações que são construídas mesmo. Sim, mas eu acho que o tempo do filme dá uma riqueza pros detalhes, total. Né? Assim. Mas eu concordo, ele não é um personagem fácil, né? Não. Inclusive, o que tu falou, Luciano, antes dele ser do De Niro virar o veterano que aparece na festa de casamento, eu acho que é um pouco diferente, porque o De Niro, o veterano, ele parece que já tá totalmente entregue, assim, meio que, tipo, sem esperança nenhuma, sem nada. E o De Niro, ele volta sem esperança, mas ele meio que faz questão de tentar organizar as coisas, assim. Ele volta pro Vietnã porque ele fez a promessa do Nick de não deixar o Nick... ele vai buscar o Steven também. Ele vai buscar o Steven. Ele meio que... Ele tá abalado, mas ele tá divorciado da comunidade que antes ele fazia parte, né? Sim. Tem isso. Só que ao mesmo tempo ele sempre foi meio... diferente ali, né? Ele conversa com o Nick, tipo, tu é o único cara aqui que eu levaria pra caçar, porque tu não é um escroto. Esses outros caras que vão caçar com a gente, eles são escrotos. Aí ele discute com o John Casale, que o John Casale sempre esquece a bota dele. Eu acho que isso faz um pouco de diferença. Ele não fala que os outros são os escrotos, ele fala que eles são os grandes caras, mas eles são malucos. Ele não levaria eles pra caçar, assim. Ele iria mas eu acho que a melhor forma de pautar o De Niro antes e depois é a Meryl Streep. A Meryl Streep antes era algo que ele queria fazer parte, tá junto, e tá junto ali na cidade também, e ter a vida junto com ela, talvez, assim, vai dar merda com o Nick, mas é um futuro possível pra mim. E quando ele volta, ele não consegue se relacionar direito com a Meryl Streep, assim, sabe? Ele tem que dividir uma casa com ela e uma cama com ela, e ela se oferecendo pra ele, assim, e aí não rola, assim, sabe? É que o fantasma do Nick é... Mas não é só o Nick, cara. Eu acho. Não é só o Nick. É do tipo, ele não faz mais parte daquilo ali, sabe? Ele não tem como voltar... isento pra aquele lugar, assim. Uma coisa muito doida é que ele não tira o uniforme de veterano dele, lá, cheio de medalha, assim, né? Ele podia estar puto com aquilo e parece que ele tá, de alguma forma, mas ele não consegue, tipo, botar outra roupa, assim. É muito doido isso. Mas também... Eu acho isso muito legal no filme, porque complexifica muito ele, assim. Uma coisa que eu acho que a gente não vê é a transformação dele. Acho que quando a gente vê ele no Vietnã, ele já tá transformado, assim. Porque ele meio que... a primeira cena ele tacando um lança-chamas numa vila, assim. Já tipo, tá louco pra caralho, aconteceu assim. O que precisava acontecer com ele. Mas a roleta russa também... ele leva um pouco mais. Ele quebra ele. Mas acontece muito mais com o Nick e muito mais com o Steve, a roleta russa e o aprisionamento, né? Principalmente com o Steve. Sim. Explicitamente, mas é uma coisa que você não colocou na sinopse do começo, mas pra eles escaparem da prisão que eles estavam, o Michael teve que arriscar uma roleta russa com 3 balas no tambor. 50% de chance. E atirar em caras armados com metralhadores. Era a chance única de fazer a parada, assim. Não, essa cena, assim, é tipo... melhor tensão, melhor... sabe? Se você não vai assistir 3 horas de filme, procura essa cena no YouTube, pelo menos. Você não vai ter o menor... sentimento que vendo na duração do filme tem, mas é uma excelente cena. Mas ali ele rompeu o que ele era antes, assim, sabe? Tipo, pra ele continuar adiante depois daquilo. Mas isso que eu acho que é doido, porque eu acho que nessa cena ele já era meio que um líder, assim, digamos, sabe? Ele já era o cara que caçava com uma bala, que tinha essa coisa da precisão. E ali, pra ele fugir, ele precisa exatamente da precisão ali, né? Tem o lance da precisão. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que ele faz isso com uma certa facilidade, que não é bem uma facilidade, é mais uma... Cara, ele tá chorando enquanto atira, não é tão... Sim, exatamente, mas é isso que tá. Essa coisa dupla. Ele, ao mesmo tempo, é o cara que
como eu falei antes, é o cara que tá botando as coisas em ordem e tentando manter todo mundo lá junto. Mas ele é o cara que tá mais sofrendo, talvez. Isso aparece de um jeito muito legal. Ele é o no neurótico filme. do filme. No fim das contas, ele é o que mais sofre dos três, porque os outros quebram e meio que abstraem, né? Sim. E ele tem a consciência da coisa toda e tem que tentar consertar, assim. Isso aparece por pura atuação dele, assim. Ele tá fazendo os atos do líder, mas ele tá toda hora de um jeito que tu olha pra ele Com uma e tu tensão sabe fodida que ele vai quebrado. desmontar. Exato. Assim, é foda, é muito Isso que eu foda, acho né? muito legal, No fim das contas... Aí a gente tá nos anos 2000 e ele faz lá Gaylord Fucker, lá, aqueles filmes lá. Como é que é o nome? Ou Entrando Numa Fria. Entrando Numa Fria, 1 e 2, velho. Como assim, né, cara? 3, Mas o Christopher Walken também é muito foda nesse filme. Assim. Os dois, assim, eu acho que é tipo... É muito bom ver eles nessa época antes deles virarem uma caricatura de si mesmos, sabe? O Christopher Walken um pouco menos, mas tipo... Todo comediante americano consegue imitar ele, assim, porque tem uns trejeitos dele que ele não tinha ainda, parece, nesse filme. Pra mim, parece aparecer no Heaven's Gate, assim, umas coisas dele falando. Acho que o jogo entre o De Niro e o Walken funciona muito bem. São assim. irmãos no filme, né? Isso é muito foda. Então, eu acho engraçado de ser um filme longo, mas ao mesmo tempo ser um filme elíptico, né? Ele tem pedações, assim, e tem umas elipses gigantes entre esses pedaços, assim. Sim. Eu não sei, vocês se incomodam com o quão longo esse filme é, no fim das contas? Queria dizer que não, mas sim, me incomoda, porque a gente é um ser humano bizarro hoje em dia, de internet, celular e essas merdas todas, e um filme de 3 horas... não é um animal que faz parte mais da nossa biosfera, assim. Então, eu preciso de um cinema para ver esse filme de maneira fluida. Ver o filme numa TV pequena, em casa, de 3 horas, é uma coisa que há 10, 15 anos atrás era normal para mim. E hoje em dia eu tenho que já ter vontade e esforço para ver ele, assim. Talvez essa relação de tempo seja meio invertida pra mim, mas eu tenho lembrança de que a primeira vez que eu vi esse filme de ser um sofrimento, assim, de chegar uma hora que, meu Deus, eu não aguento mais e ainda tá continuando a história e eu não tô conseguindo mais ficar dentro dele e tal. E aí agora que eu revi, tipo, eu senti assim também. Chega umas 2 horas ali, ele voltou pros Estados Unidos e ainda tem muito filme, mas... Eu dou aquela respirada assim e vai, assim. Mas é engraçado, eu senti menos... A apreensão do que eu quero ver acontecer ainda tá ali, sabe? Mas é engraçado, eu senti menos também essa vez que eu revi agora, assim. Quando eu vi a primeira vez, senti mais, eu acho. Tanto que eu revendo o filme, eu fui relembrando ele, de coisas que eu não... Foi meio que surpreendente o final dele pra mim, muitas coisas do final. Porque eu tinha bloqueado da minha mente a experiência ruim que eu tinha tido antes, sabe? Tá no Vietnã, acho que a primeira vez que eu assisti esse filme. Estava lá. E eu acho que o filme que fica do Cimino é esse, assim. O Heaven's Gate já é pra quem gosta do Cimino. E esse filme não, esse filme fala com todo mundo, assim. E fica de um jeito que é interessante, assim, que é um filme realmente grande, sabe? Eu gostei bastante do Heaven's Gate. Eu fiquei surpreso de saber que ele foi, tipo, destruído, um desastre. O problema é o quanto ele custou e o quanto ele arrecadou, é isso. E o que a gente não vai levar em conta assistindo ele pela primeira vez hoje em dia. Ele ainda é um filmão, assim. Eu não sei, o Heaven's Gate me incomodou pela passividade do protagonista, assim, parece que ele passa o filme inteiro numa espera, ausente do conflito, e aí no final ele decide, eu vou fazer parte dessa guerra, e ele vai lá e participa da batalha final. E isso me incomodou um pouco, assim, da duração enorme que tem isso, assim. E o Ano do Dragão, ele é explicitamente tosco em algumas partes, eu acho. Mas ele ele tem coisas bem legais nele também, ele é um grande filme. Sim. Sim, eu acho que dá pra dizer que o Cimino é um grande encenador, assim, apesar dos filmes às vezes não serem bem sucedidos, é um cara que tem uma noção de plano que é foda. Eu consigo ter esse respeito e ter essa pena de que ele meio que deu um azar do caralho, assim. De que ele poderia ter feito mais coisa e não fez, eu acho.
menos Mas talvez porque ele é justamente talvez, um cara sabe? fora do tempo, assim, né? Tipo, ele faz esses filmes grandes e a ideia de filme grande foi mudando. O filme grande, hoje em dia, é um outro filme grande, assim. O filme grande que ele faz é um filme grande dos anos 50, assim, sabe? E aí não tem mais orçamento pra ele, assim. Então, ele foi meio que comido pelo mercado, assim. Sim. Mas... Eu tenho uma anedota, não é grande coisa, mas eu só queria registrar. Eu vi Deer Hunter no cinema, numa cópia maravilhosa, uma das cópias mais bonitas de qualquer filme que seja que eu já vi no cinema. E foi em Lyon, dentro do Festival de Cinema de Lyon. E o Cimino tava lá, e ele apresentou o filme. Massa. E o Cimino tinha, tipo, 75 anos. E ele é estranho. E parecia que ele tinha 30 anos, assim. Ele tinha tanta plástica, sabe? Ele é um Michael Jackson. Era absurdo, assim. E foi uma experiência muito bizarra ter visto o Cimino e aí ter visto o filme numa tela gigantesca, numa projeção linda, assim. E foi praticamente ver o filme pela primeira vez pra mim, porque eu tinha visto em VHS antes, no começo dos anos 2000, assim, sabe? E... sei lá, eu guardo isso até hoje na minha mente, assim, a cara do Cimino e o tamanho da tela que eu vi. Aqui, especialmente os primeiros planos, vem aquele caminhão desgovernado saindo do túnel e depois atravessando a cidade, que é o caminhão desgovernado da vida dos caras, assim, e... sei lá, isso ficou no meu cérebro, assim. E ele falou alguma coisa ou não? Ele apresentou o filme de uma maneira meio genérica, assim, do tipo, que era um filme da juventude dele, que ele queria dizer um pouco sobre coisas que estavam instigando ele na época e que tinha a ver com os Estados Unidos daquela época, assim, e que era uma coisa meio romântica, assim, e tal, assim. Foi bonito na hora que ele falou, mas também não foi nada demais, assim. O último, não sei se era o último, mas foi um projeto que ficou conhecido, assim, que ele queria adaptar a condição humana do André Malraux e tal. Eu meio que li sobre isso um pouquinho. Caralho, assim, eu acho que ele ficou uns anos com esse projeto e não saiu. Guardado, imagina. Assim. Acho que a gente... vamos terminar só falando do John Cazale, que a gente não falou. A gente precisava falar, a gente fez piadinhas e não entrou no assunto. O John Cazale, caso você não tenha reconhecido, o ator que fez mais famosamente o Fredo no Poderoso Chefão, irmão do Michael. Aí a gente fez o Poderoso Chefão 2, aí depois ele faz o assistente do Gene Hackman no A Conversação, que a gente fez também. E agora ele é o Stan no Franco Atirador. E durante as filmagens do Franco Atirador, ele estava sofrendo de câncer terminal de pulmão. Tanto que eles filmaram todas as cenas com ele antes de tudo, assim. Foram as primeiras coisas que eles filmaram. Coisas que encarecem a produção, né? Falando ele meio que chegou no filme, porque... O filme basicamente aconteceu porque o Robert De Niro aceitou fazer ele. Robert De Niro trouxe a Meryl Streep, que ele conhecia ela. Tipo, atores de Nova York e tal. E a Meryl Streep tava namorando John Cazale na época. Sortudo, com aquela testa gigante, pegando a Meryl Streep. A Meryl Streep tá muito linda nesse filme, a gente não falou isso. Absurdo. E o personagem dela também é muito interessante. Ela não é só uma namoradinha, assim. Não. Ela tem umas nuances muito fodas, assim. Sim. O fato de ela flertar com o De Niro e pensar em... essa tensão que ela tem entre esquecer o Nick e ficar com o De Niro quando o De Niro volta, assim, uma coisa bem é bem massa a personagem dela, na verdade, assim. E o John Cazale morreu pouco depois da filmagem desse filme, ele nunca assistiu o filme pronto. E ele é um atorzão, assim, né? Um cara legal. Ele só fez personagens secundários, mas ele só fez filme foda ao mesmo tempo. Muitos bons assim. filmes, todos indicados a Oscar, assim, tipo... Não sei se sorte ou... talvez muito sorte, eu acho, sabe? Mas... Cara, tem uma característica do John Cazale nesses filmes, assim, que a gente comentou, que é dele sempre ser o cara fraco, assim, da história, né? Sim. Ele é o cara fraco, assim. E ele é um puta ator, porque ele se submete a fazer esses papéis, assim, e ele faz... bem pra caralho e tal. O ele nariz fica se arrumando na frente do espelho, assim, ele é um cara narcisista, assim, que é um pra babaca. Tentar ficar mais bonito. Assim, E aí o Nick fala pra ele,
Não adianta. Melhor que tá não fica, né? É muito foda. E é meio isso, os personagens dele. Né? Só pra registrar, ele fez Poderoso Chefão 1, Poderoso Chefão 2... A Conversação, Um Dia de Cão, do Sidney Lumet, com Al Pacino, que é um puta filme também. E o Deer Hunter. E aí tem uns footage dele no Poderoso Chefão 3. Tirando essa parte, Poderoso Chefão 3, ele só fez filmão. Assim. E assim, o que comentam muito dele, de bastidores e tal, é que ele é esse ator que colaborava muito com a atuação dos outros atores, assim, sabe? Tipo, ele é esse cara que consegue fazer o jogo da atuação ali, que faz crescer a atuação de todo mundo que tá na cena, assim. Então é o cara que não aparece tanto, mas que contribui de um jeito monstruoso pro filme, assim. Isso é bem claro nesse filme, na verdade, em todas as cenas que ele fica criando essas picuinhas, assim, né? Nesse filme, na conversação que o Gene Hackman tá lá concentradão fazendo edição, ele fica... Que conversa idiota, né? E não sei o que, ele fica falando essas coisas. Apesar dele nunca ter feito uma comédia, ele é o que na comédia você chamaria de escada, assim. Ele bota a pessoa na situação de você criar drama em cima, assim. Né? É bem legal. Eu acho que a gente deveria mudar a nossa vinheta, tirar o Gene Hackman e botar o John Cazale. Assim, boa. Já que mudou a música. Sim. Então é isso, acho que a gente já falou bastante desse filme, a gente poderia falar muito mais, mas vamos começar a encerrar por aqui. A gente não tem uma previsão muito clara de próximo filme que a gente vai fazer. Se a gente não tiver filme, vai ter que ser Um Dia de Cão, vai ter que ser Um Dia de Cão. Vai ter que ser Um Dia de Cão. Que eu nunca vi, aliás. Eu também. Fala sério. É uma coisa... A gente vai ter que fazer, É uma coisa que eu praticamente tenho vergonha de dizer. Eu nunca assisti Um Dia de Cão. Devolve o teu diploma de cinema. Bom, eu não agora. tinha visto o Poderoso Chefão, então... Então tá. Então, pior. Não sei. E termina o nosso ciclo Nova Hollywood. Nova também. Hollywood, sim, também. Eu li em algum lugar que esse filme, além de ser... Não, o Heaven's Gate é o fim do da Nova Hollywood também. Além do fim do Western. E... O Heaven's Gate fechou muita coisa. Mas é um filme massa, cara, é legal. No final, acaba a batalha, os caras vão embora, aí ele casou com a mina. Quando vem aqueles tiros, puta que pariu, eu pulei do sofá, cara. Aqueles tiros é do tipo, você achou que o filme ia ser isso? Não, o filme é outra coisa. Cara. A gente matou a menininha de 19 anos francesa de toda franjinha. A carreira que eu conheço do Cimino, aquele final é tipo, que merda, assim, é o ponto alto, assim. O Heaven's Gate não é um filme, tão mais filme do que o Deer Hunter, mas aquele momento me destruiu, assim. Eu não sei, hein? Não sabe? Não sei se vocês estão certos em preferir Deer Hunter. Não, eu prefiro Heaven's Gate. Eu prefiro Deer Hunter. Filme grandioso, pelo amor de Deus. Apesar que o Mickey Rourke também naquela ponte atirando o malucão é massa, mas... Enfim, esse foi mais um episódio de A Conversação. Uma coisa muito doida do John Cazale é que tinha isso de todo mundo meio saber que ele ia morrer, né? Quando eles estavam gravando. E aí a coisa deles estarem falando sobre morte, assim, né? Tipo, aparece forte, assim. Mas é massa que tem, tipo, a cena da caça das botas, daí eles vão lá, ficam jogando uma bota no outro. Sim, eles assim. não têm, eles avacalham com ele o filme inteiro, né? Isso que é foda. Sabe o que é pior? Acho que foi no Wikipedia que eu li que na cena que o Robert De Niro bota só uma arma e vai atirar no John Cazale, eles combinaram de botar uma bala de verdade. E que o John Cazale, todo take, ficava checando pra ter certeza que não era a bala que tava próxima, assim. Eu lendo esse parágrafo, eu fiquei mais tenso do que acho que toda a cena, sabe? Nossa, só de pensar nos caras gravando. A cena em que o Robert De Niro tá voltando da caça e o John Cazale tá olha com essa o arma, Axel. Beleza.
aperta Sim. o gatilho em mim, tem uma bala de verdade nesse negócio, Essa sabe? cena é bem massa também, né? Lixo, assim. Mas- Antes, cinema era uma coisa que dizia algo sobre a sociedade. Tipo, esse filme é tipo uma resposta ao que estava acontecendo com as pessoas numa época, assim, sabe? E agora não é mais isso. Eu acho Não que tem é- mais e o tanto. que é eu pior? acho que até tem. Me por diz um exemplo, filme. Esses filmes que a gente fez ultimamente, assim, O Quarto de Jack ou Mais Forte que É, Bombas. então. Só que são Mas filmes não, ruins, assim. mas não reverberam de um jeito que É, seja relevante para as Sim, pessoas, sim, assim, sabe? Sim, porque eu acho que a nossa experiência talvez não seja mais muito relevante também, assim, o que a gente E o pior... toma como experiência, apesar de estar acontecendo várias coisas no mundo, assim, a gente não se relaciona com isso, parece. Muito íntimo. Mas isso é uma experiência ao mesmo tempo, entendeu? Então, só que por isso que eu acho que esses filmes representam um pouco essa falta de Não tem... Qual que é o grande filme da década, assim? Não tem nenhum filme que diga alguma coisa sobre a gente, assim, sabe? E aí, não gravou nada? Não, mas tem um arquivo de 1h15 ali, será que é isso? Pode ser. 1h12. Amantes.